Muitas das pessoas não entendem porque a vida delas continuam travadas e continua no mesmo lugar depois daquela promessa que elas cumpriram, né? Assim a gente pode se dizer. Eu vou falar o por qual motivo você deve estar travado nesse exato momento. As suas bênçãos não chegam, nada chega. Primeiramente, gente, eu quero que todos vocês aqui me escutem o que eu tenho para falar para vocês. Eu sou o Cauã Marinho e, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês escutem o que eu tenho para falar para vocês, tá? Perante algumas experiências minhas de vida, experiências como um cristão que vive, já viveu a palavra, não viveu também, né? Já fui desviado, mas hoje em dia eu tento seguir o máximo possível da palavra e trazer para vocês aqui, tá? Porque nem todos nós somos perfeitos, gente. Então eu vou falar para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo com todas as pessoas que você acredita que essa palavra são para essas certas pessoas, tá? E que você acredita também, né? Que as outras pessoas precisam escutar a verdade. E a verdade, ela é nada mais, nada menos do que a gente precisa para a nossa vida. A gente conseguir, sabe, alcançar todas as coisas que a gente almeja, mas todas as coisas que a gente almeja, sejam materiais, sejam espirituais, familiares, a gente tem que colocar primeiramente o nosso coração em Deus, que as demais coisas serão acrescentadas em tua vida, tá? Então vamos colocar o coração em Deus, vamos colocar o coração no Senhor, tá? Então não fica pensando nas coisas, não fica pensando que o Senhor é um Deus de barganha. Você vai dar algo, Ele vai te dar algo em troca. Deus, Ele não é um Deus de barganha não, gente. As pessoas pedem bênçãos, pedem coisas, fazem promessas que eu vou falar aqui hoje e querem ganhar algo em troca de volta. Gente, eu fico, sabe? Você tem que fazer isso por amor a Deus, entendeu? Mas vamos lá, gente. Recapitulando aqui no assunto, no vídeo aqui, na qual eu tenho para falar para vocês, tá? O assunto é o seguinte, sobre essas promessas que você faz, tanto para as pessoas da rua, tanto para as pessoas de fora também, de fora da rua, enfim, das pessoas de casa. Você tem que cumprir com a sua palavra. Eu já fui uma pessoa que não cumpria com a palavra. Dá para contar nos dedos as vezes que eu não cumpri. E a maioria dessas vezes eu não cumpri as palavras, foram com determinados certos tipos de pessoas e com Deus, principalmente, que é o assunto desse vídeo. Deus, gente, Ele fala na Bíblia, inclusive eu trouxe até uma palavrinha aqui para vocês, tá? Estou com a Bíblia aqui e eu vou falar com vocês o que eu estava lendo hoje e eu decidi trazer aqui para vocês. Eu deveria falar isso aqui com vocês. Eu falei assim, eu tenho que gravar esse vídeo porque esse vídeo Deus tocou no meu coração e vai para certos tipos de pessoas essa palavra. Vai para a pessoa certa, eu acredito, tá? Então, vamos lá. A palavra que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é a palavra do Eclesiastes 5, tá? Então, vou ler Eclesiastes 5 para vocês. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas preocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o, sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que não cumprir. Não permita que sua boca faça o pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz?
e deixá-lo destruir? O que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. Eu estava vendo um vídeo também que teve um cara que ele estava falando que um demônio falou com ele. Falou que quando Deus vê uma coisa que ele fez, o demônio no caso, fala para ele parar, o demônio para na mesma hora, cara. Na mesma hora. E tem gente que continua fazendo ainda as mesmas coisas, os mesmos atos. Eu não vou falar que eu sou santo, nem santo é santo. Gente, tudo que você for falar, você tem que cumprir, cara. Faça a sua parte, cumpra. Se você não for cumprir, não fala. Fica, é melhor você ficar observando. É melhor você prometer para si mesmo e cumprir. Isso é um exercício para você, tá? Tem pessoas que fazem promessas. Deus, eu vou fazer promessa de 30 dias sem tal coisa, sem esse vício. E eu quero que o Senhor me abençoe em tal certo tipo de área, que não sei o que, não sei assim, assado. Isso não me importa, tá, gente? O que importa é o seguinte, a pessoa promete os 30 dias, pode até cumprir os 30 dias. Mas do dia 31, no exato dia, no próximo dia desses 30 dias, a pessoa vai lá e comete o mesmo erro que ela cometia anteriormente desses 30 dias. Do que adiantou, cara? O que adiantou? Acorda! Não adiantou nada, velho. Acorda. A promessa ainda tá ali. Você ainda tem que cumprir com isso. Deus te deu uma oportunidade de estar te guiando no caminho certo para conseguir passar esses 30 dias. Não, o pior são aquelas pessoas que falam que vão fazer determinado tipo de promessas para Deus, faz as promessas e acaba não cumprindo, ou fala que foi engano, assim como Deus falou aqui, gente. Não façam promessa, tá? Então, por que eu falo isso, gente? A pessoa, ela tem isso para ela, de fazer a promessa, achar que vai conseguir cumprir. Elas fazem promessas, tipo assim, absurdas. Eu mesmo já fiz promessa, cara. Não faz, irmão, não faz. Fica na sua. Sabe o exercício que eu falei pra você? Faz ele. O exercício é o seguinte, tá? Eu tô aqui pra alertar vocês, pra conversar com vocês, para ouvir a opinião de vocês, pra gente aprender junto também, mas é uma coisa que eu já passei, cara. E não quero passar, não quero ficar prometendo algo pra Deus, não. Não quero, porque Deus vai lá, arranca a sua promessa, arranca todas as coisas que Ele tem pra sua vida. Não faça o que você não consegue, caramba. Então eu vou falar o seguinte pra vocês aí, faz esse exercício, cara. Exercita essa parte, tá? Prometa as coisas pra si mesmo. E cumpra. Fica sem determinado certo tipo de coisa, cara. Você não nasceu viciado nessa coisa, não. Para com isso, tá? Eu vou até pegar um outro versículo aqui pra vocês terem um contexto. Olha, eu vou passar aqui para vocês Provérbios 26:11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, gente, por isso que eu larguei muitas coisas que me faziam estar longe do Senhor. Querendo ou não, eu tava fazendo esse certo tipo de coisa, falando, Deus abençoe, sendo hipócrita comigo mesmo, hipócrita com todo mundo, né? Deus abençoe, que não sei o que, assim assado, né? E não fazia por onde. Igual eu falo pra vocês, arrependam-se das coisas que você faz. E o arrependimento, ele vai muito mais do que o ato de palavras. Perdão, Deus, perdão. Ele vai muito mais do que isso, gente. Ele vai do simples ato de você parar de fazer essas certas coisas, caramba. Desculpa por estar bravo, gente. Desculpa nada também, né? Tô falando aqui pra vocês. Tô alertando, igual eu falei pra vocês. Algo que temos que ter em mente, tá? Então, fica ligado nisso, se alerta.
Se atenta, cara. Não prometa o que você não vai cumprir. Tá ouvindo? Já fiz muito isso. E muitas dessas vezes que eu fiz isso, acabou que minha imagem passou um desrespeito total para todas as pessoas. Isso acaba gerando desrespeito. As pessoas desrespeitam você, elas não têm respeito. Sabe aquele cara que chega, não pode falar nenhum A com ele assim, torto, sabe? Como um tom de brincadeira ou algo do tipo. Você tem que ser esse cara, velho, porque as pessoas respeitam. Não é ter medo, é respeito, cara. Tem que ser esse cara, aquele cara que fala assim, que eu vou fazer acontecer, entendeu? Vou fazer tal coisa e essa coisa vai acontecer em tal momento. Então cumpra essas coisas logo. Se você fez uma promessa, cumpra ela logo, cara. Cumpra, não fica adiando. E a mesma coisa eu falo pra mim, tá? Lembrando, gente, que todas essas palavras que foram ditas nesse vídeo aqui são palavras de opiniões minhas, de experiências que eu já passei na minha vida. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, ficam com esse recado. Toda a sabedoria que eu tenho hoje foi emprestada dele. Muito obrigado por você ter acompanhado. Até a próxima.